Olá, me chamo Gabriel Augusto Van de Kocken, sou aluno de PIBIC ligado à PROP, do 8º semestre do curso de Medicina, lotado na FAMED, campus Cidade Universitária em Campo Grande. Desde o ano passado, venho junto ao meu orientador, professor Dr. Piotr Melnikov, trabalhando no projeto de pesquisa que se trata da modelagem molecular do iodo cortisol. Esse projeto está dedicado à modelagem molecular do cortisol e seus derivados substituídos nos pontos-chave da sua estrutura. Fora realizada a digitalização de fórmulas moleculares com os halogênios cloro, bromo e iodo na posição 9-alfa do cortisol. Escolhemos software adequado para os cálculos de modelagem molecular, construímos 3 modelos de 3 conformes de menor energia potencial para cada tipo de substituição e para cada um dos substituintes. Buscamos obter valores de distâncias interatômicas e ângulos de valência para cada modelo construído, para que, finalmente, possamos fazer inferências quanto ao comportamento bioquímico dos compostos em questão. Em relação ao objetivo do trabalho, seguimos uma ordem. Buscamos, a princípio, obter modelos correspondentes de baixa energia potencial do cortisol, substituído com halogênios na posição 9-alfa. O parente químico desses derivados, o iodo cortisol, nunca fora preparado experimentalmente. O objetivo do presente estudo foi obter suas características estruturais por meio de modelagem molecular e fazer inferências quanto ao seu comportamento bioquímico. Já em relação à relevância, o processo de busca e síntese de novos fármacos prevê enorme trabalho teórico e experimental. Nesse contexto, os métodos da modelagem molecular permitem poupar os recursos laboratoriais e tecnológicos, oferecendo instrumentos de pesquisa capazes de prever as estruturas e propriedades dos compostos diretamente a partir dos cálculos computacionais, sendo isso menos oneroso. O emprego desses métodos está especialmente indicado para a visualização virtual de arranjos moleculares desconhecidos ou difíceis de ser obtidos. Portanto, tal enfoque é justificado para a investigação do cortisol e seus derivados halogenados. Fica evidente que esse método torna possível descrever suas moléculas, o que, por sua vez, permitirá selecionar esses compostos para futuros investimentos. Dessa forma, a obtenção desses promissores fármacos se torna relevante por abrir um leque de novas opções de tratamentos para a prática médica. Do ponto de vista metodológico, na primeira etapa do projeto, para desenhar a estrutura dos glicocorticoides escolhidos, utilizamos a modelagem molecular clássica, empregando programas que permitem desenhar e obter as informações em 3D de uma determinada estrutura. Logo, o software Spartan foi utilizado para construir moléculas virtuais contendo halogênios nos pontos responsáveis pela atividade bioquímica da molécula. A partir desses modelos, foram obtidas as informações relacionadas aos parâmetros físicos e químicos da mesma, tais como a distância interatômicas, ângulos de valência e energias potenciais mínimas de 3 conformes, isômeros de energia. Agora, em relação aos resultados, a modelagem computadorizada do cortisol, do iodo cortisol, na verdade, forneceu informações estruturais sobre os comprimentos de ligação e ângulos de ligação para esse composto. Foi demonstrado que as ligações entre carbonos e oxigênio praticamente coincidem com as da dexametasona, clorocortisol ou bromocortisol. A diferença básica, que consiste nos comprimentos das ligações entre carbonos e halogênios, em que, quanto maiores as distâncias, maior a bioatividade dos cortisóis halogenados, sendo a ordem de crescimento o flúor a menor, com 1,3, seguido do cloro, com 1,8, o bromo, com 2, sendo a maior 2,4 do iodo. Dessa forma, a bioatividade dele é maior. As baixas eletronegatividades do par carbono-iodo e o grande raio iônico do iodo implicam na facilidade com que a separação do iodo alimentar pode ocorrer da molécula substituída, fazendo com que o composto inicial de esteroide fique com o elétron desemparelhado e dessa forma se torne um radical livre. Portanto, é recomendável que o 9-alfa-iodocortisol seja obtido sinteticamente para se somar aos corticosteroides clinicamente promissores. Nossos resultados sugerem que a modelagem molecular estrutural computadorizada de corticoides com sítio ativo na posição 9-alfa pode sim fornecer informações adequadas sobre a viabilidade de futuros testes laboratoriais para aumentar o leque de compostos bioativos disponíveis para testes clínicos e poderão servir de base para futuros experimentos farmacológicos e médicos na área de endocrinologia, visando assim proteger a saúde pública e, em particular, proporcionar o acesso a medicamentos para todos. Essa inovação na área de saúde em si se atenta tanto ao 3º quanto ao 9º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU, na medida que denota os avanços na área de saúde e também em inovação técnico-científica. Os resultados dessa pesquisa foram aceitos e foram publicados. As referências estão na apresentação. Obrigado.